se vê, a força do PT, é assim que se vê, a força do PT, é assim que se vê, a força do PT. Um museu de velhas novidades, tratando da atual administração da cidade de Curitiba, que o companheiro Tadeu Venere empolgou a militância e fez um discurso em que a militância do PT de Curitiba saiu certamente emocionada e com muita garra para ganhar essas eleições. Então eu queria saber, Tadeu, que você desse as tuas impressões, falasse mais um pouco e desse um depoimento na sua forma para a militância do PT sobre o que você está achando dessa campanha, as suas perspectivas. João, nós, Partido dos Trabalhadores, nunca tivemos nenhuma eleição fácil. Todas as nossas eleições, desde 1980, quando nós começamos até para a criação do partido, né, foi uma caminhada difícil, porque nós sempre trabalhamos, muitas vezes, naquilo que não é consenso dentro da sociedade. Hoje há, de certa forma, uma aceitação que Curitiba é uma cidade que chegou a um ponto de maturidade, uma cidade que não pode discutir os seus problemas, que algumas vezes tem que esconder as suas mazelas, é uma cidade que não pode expor as suas fraturas sociais. Nós aqui entendemos o contrário, que as fraturas sociais de Curitiba, as divergências de Curitiba, os seus antagonismos só vão ser superados à medida em que forem expostos. Obviamente que isso levando em conta que é uma cidade generosa, é uma cidade boa, é uma cidade que tem muitos pontos positivos, mas que tem sido administrada nos últimos 50 anos, também antes, mas principalmente nos últimos 50 anos, quando nós inauguramos uma série de administrações sucessivas, da mesma forma, com exceção de um período em que o PMDB, tanto com o Maurício Frutti como o Requião, estiveram à frente da administração pública, todos os períodos anteriores e posteriores foram períodos em que predominou, primeiro, uma certa dose, talvez até exagerada, mas uma dose muito grande de tecnicismo. O que importava era a cidade planificada, era a cidade que, menos do que levar em conta os seus habitantes, levava em conta aquele processo de tirar a pobreza do centro da cidade, porque isso, entre aspas, enfeiava a cidade, tanto que fez com que parte das desocupações realizadas em Curitiba não fossem desocupações por necessidade absoluta do poder público. Ao contrário, foram desocupações feitas para levar parte dessas pessoas para fora dos anéis central e do primeiro anel periférico de Curitiba, para grandes aglomerados. Assim nasceu o Bairro Novo, assim nasceu hoje a Santa Rita, assim estão sendo feitos outros aglomerados urbanos, que só evoluem por conta do esforço da sua população, porque se dependesse da prefeitura e destes que administram a prefeitura nesses anos todos, nós não teríamos absolutamente nada. Aliás, não temos uma área de cultura, não temos uma área de lazer, temos pouquíssimas praças de esporte nesses espaços que contam com 50, com 100 mil habitantes. Então eu tenho insistido que o que nós estamos vivendo em Curitiba nessa eleição não é diferente. Há um grupo, que até brinquei que era o Museu das Velhas Novidades, porque há um grupo que se diz o novo em Curitiba, que na realidade não é novo, é a repetição de tudo aquilo que fizeram nesses últimos anos. Se nós olharmos os políticos que estão apoiando hoje o atual prefeito, candidato, ex-vice-prefeito, Beto Richa, que irá ser eleito, quer ir para 12 anos de mandato, que é uma coisa quase que difícil de se entender como que alguém pode ficar 12 anos à frente de uma administração, por isso mesmo nós queremos derrotá-lo. Mas se nós olharmos o que o Beto Richa propõe hoje e os seus aliados quem são? Álvaro Dias, que é aquele que todos lembram, que fez uma administração no Paraná, que tentou por 2 vezes o governo do estado, que foi derrotado inclusive aqui pelo PT. É o homem que ficou famoso pelos cavalos que colocou em cima dos professores, pela intransigência na negociação com os professores. Se nós olharmos ali, estão aliados do Jaime Lerner, que sempre estiveram junto com o Jaime Lerner. Estão outros que estiveram também, não junto com o Jaime Lerner, mas estiveram junto com políticas ditadas, tanto no período da ditadura militar, como posterior à ditadura militar, ditadas pelo Fundo Monetário Internacional, políticas neoliberais, políticas de exclusão, políticas que fazem com que nós tenhamos em Curitiba um gasto maior em publicidade do que temos em habitação, por exemplo. Políticas que fazem com que nós não consigamos fazer um enfrentamento com os grandes grupos econômicos que dominam a alma e dominam a parte econômica da nossa cidade. Os grandes grupos que controlam o transporte coletivo, que aliás é bom que se diga que até hoje o Beto Richa não conseguiu, embora o Ministério Público determine, fazer
com que nós tenhamos a nova lei de licitações de fato sendo exercida em Curitiba. Eu acho que nós temos um grande desafio pela frente. Agora, o desafio não é maior do que a nossa vontade de vencê-lo. Eu acho que nós temos uma excelente candidata, que é a Gleisi, conhece Curitiba, é o novo de fato em Curitiba. Nós temos uma chapa de vereadores extremamente motivada e temos razões, motivos e, mais do que isso, obrigação de vencer em Curitiba, porque nós precisamos inverter a lógica imposta de uma forma perversa nos últimos 50 anos. Por isso que nós vamos para a eleição esse ano, para vencer as eleições e para implantar um novo ciclo em Curitiba.